Hoje é o Salmo 112 e é um salmo que apresenta para nós as bênçãos daquele que teme a Deus. Juntos nós vamos estudar esse salmo então. Ele começa com a seguinte expressão: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Esta frase, esta expressão, ela se repete, ela volta no Salmo 128 e o versículo 1. Então, vou abrir ali só para você ver como ela retorna. O Salmo 128, verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Uma ampliação do que aparece aqui no Salmo 112. E ele diz mais aqui: Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, mas também bem-aventurado o homem que se compraz, que tem alegria nos mandamentos do Senhor. Depois, no versículo 5, o salmista diz: Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Algumas frases interessantes aqui do Salmo 102, algumas palavras interessantes. Primeiro, ele diz que o homem é feliz, o homem justo é feliz porque ele se compadece e empresta. Então, o homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é tocado pelo Espírito Santo, ou seja, ele é uma pessoa altruísta, é uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. Depois ele usa a expressão seguinte, a expressão, o homem que anda nos caminhos do Senhor, ele é firme, ou seja, ele é estabelecido na palavra, e por isso não se amedronta com as más notícias. E nos dias em que nós vivemos, nós passamos por muitas notícias más. Cada dia, nos telejornais, nós ouvimos notícias más. Como não se apavorar, como não perder a esperança? Confiando em Deus. Depois ele diz que o justo tem um coração bem firmado, ou seja, um coração sustentado, amparado pela mão poderosa de Deus. E por fim, ele diz que o justo, além de emprestar, no versículo 5 diz que o justo empresta. Aqui ele diz que o homem que teme ao Senhor distribui, ele dá aos pobres, ele não só empresta, mas ele também é bondoso a ponto de doar. E depois ele diz o seguinte, ele diz assim: a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. Então, o Filho de Deus é liberal, o Filho de Deus é generoso, o Filho de Deus é comprometido com a causa de Deus e por isso compartilha. Compartilha não somente os seus bens, mas ele compartilha também da sua vida. Muito bem. Quantas lições nós temos aqui num pequeno salmo de 10 versículos. Quantas lições para nós hoje, não é verdade? E no programa de leitura da Palavra de Deus, que essa apostila propõe, nós temos 3 passos importantes para o dia de hoje. O primeiro passo: ao ler esse texto, Salmo 112, Deus quer que eu saiba o quê? A apostila aqui propõe: Deus quer que eu saiba que há bênção para aqueles que temem a Deus. A bênção. Segundo lugar, Deus quer que eu saiba que temer a Deus implica em ser obediente, em ser generoso, como nós lemos nos versos, e ser compassivo com as pessoas. Não é interessante? Então, Deus quer que eu saiba isso. Em segundo lugar, Deus quer que eu sinta o quê? Sinta prazer e alegria em obedecer os seus mandamentos. Deus quer que eu sinta confiança diante das más notícias e diante dos problemas, pois confiar nele me traz segurança. E em terceiro lugar, Deus espera que eu faça algo. Então, o que Deus espera que eu faça ao ler o Salmo 112? O que você acha? Esse é o ápice da mensagem de cada salmo que nós vamos ler neste programa de 40 dias de oração, como mencionamos ontem. Ou seja,
cada dia haverá uma tarefinha, cada dia uma frase específica para marcar bem cada dia desta jornada. E cada dia você vai precisar fazer algo. Vou deixar uma tarefa com você, uma tarefa de casa até o próximo dia, quando a gente se encontrar. Então, o que Deus espera que eu faça? Deus espera que eu entregue meus temores e os meus problemas a Ele. O que mais Deus espera que eu faça? Que em suas mãos eu coloque a minha vida, porque em suas mãos pode haver solução para aquilo que, humanamente falando, eu não tenho solução. Para aquilo que me incomoda, para aquilo que tira a minha paz, para aquilo que tira o meu sono ou o teu sono. Então Deus espera que eu entregue na vida dEle, nas mãos dEle, a nossa vida. Bem, e qual é a tarefa para nós meditarmos, para nós fazermos aí de hoje para amanhã? A tarefa é a seguinte: você vai ler o Salmo 112, nós, claro, conversamos sobre ele agora, deu várias dicas e tal, mas você vai ler o Salmo 112 e então, como resultado dessa leitura, você vai escrever uma oração. Escrever uma oração. Uma oração que tem a ver com o que você aprendeu no Salmo 12. Eu quero recapitular aqui. Nós aprendemos que Deus quer que eu saiba que eu preciso temê-lo, eu preciso ser obediente, generoso, compassivo. Há várias lições aqui no Salmo 112. Deus espera que eu tenha altruísmo, ou seja, ame as pessoas e ajude as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Então, qual vai ser a sua oração de hoje para amanhã? Você vai escrever ali. Ontem eu já dei essa tarefa. Você escreveu de ontem para hoje? Sim ou não? Deixa eu ver as mãos aí de quem escreveu a oração. Parabéns! Se não escreveu ainda, amigo, é tempo. Ontem foi sobre o Salmo 111, hoje é o Salmo 112. O que esse Salmo lhe ensina? Então, a gente vai daqui a pouco se despedir. E aí o que você tem que fazer? Para, lê o Salmo de novo, conversa com Deus, diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse versículo aqui, nesse Salmo, nesses versos? E então escreve a tua oração. Eu quero fazer uma oração com você agora. A oração que eu aprendi ao ler o Salmo 112. Eu quero pedir que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida, a sua casa, tudo que você tem, tudo que você é. Porque Deus, Ele cuida da gente, Ele cuida de nós. Antes da oração, eu apenas quero citar aqui para você um comentário desta Bíblia sobre o Salmo 112, que diz o seguinte: o Salmo 112 apresenta um contraste entre os justos e os ímpios. Ele também se apercebe de que há diferenças entre um ser humano e um ser poderoso, um ser divino. Tal indivíduo se deleita na lei divina, aprecia ser generoso, apoiador, compassivo, justo, correto, porque confia no Senhor. Deus o abençoa ricamente com uma boa família, com seus filhos. O justo ocupa altas posições na sociedade, desfruta de prosperidade material, mas não teme o futuro porque confia em Deus. A inveja, o ciúme e o ódio dos ímpios podem levar à ruína, mas a vida com Deus proporciona sentimentos de perdão, de amor e de bondade. A vida longe de Deus não compensa. A vida sem o Senhor Jesus é um fracasso, porque tudo sem Deus é nada, e nada com Deus é tudo. Antes de orar, vou deixar então para você a frase de hoje, aqui do Salmo 112. A frase de hoje diz o seguinte: permita que Deus seja Deus em sua vida. Tudo bem? Permita que Deus seja Deus em sua vida. A minha oração do que eu aprendi do Salmo 112. Vamos orar? Senhor Deus, ao ler o teu Salmo 112, eu aprendi que eu preciso confiar mais em Ti. Eu aprendi, Senhor, que eu preciso ser mais generoso. Eu aprendi, Senhor, que eu preciso ser mais altruísta. Eu aprendi, Senhor, que eu preciso confiar mais em Ti, mesmo nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dificuldade.
mas eu aprendi que o Senhor está disposto a nos amar, nos atender, nos abençoar. E depois de aprender tudo isso, eu louvei o Teu nome. Louvei o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de mim. A despeito de mim mesmo, o Senhor me chamou para o ministério, o Senhor tem cuidado da minha família. E por isso, Pai, eu quero retribuir sendo fiel ao Senhor. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti. Assim também são os meus amigos que comigo oram nesse momento. Cuida deles, Pai. Ajuda-os a lerem o Salmo 112, a meditarem na palavra de Deus, a ouvirem a voz do Senhor, a deixarem Deus ser Deus na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Foi bom estar contigo mais uma vez. Que Deus te abençoe, tá bom? E que a palavra de Deus, a Bíblia, possa reavivar a sua vida uma vez mais.